Boa noite. Vamos hoje dar continuidade à obra de Leon Denis, ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estaremos trabalhando o 5º capítulo deste livro, chamado A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Nós já vimos desde o início, trabalhando os capítulos anteriores, e nós estamos nessa sequência de trabalhos, como nós já vimos, nós estamos falando constantemente, estamos lembrando nesta noite esse assunto, que esse estudo da obra de Leon Denis, ele é um estudo que estará sendo desenvolvido às quartas-feiras, às 19h30, de forma virtual, até que o distanciamento social ele esteja acontecendo, depois solucionado o problema da pandemia, que nós pudermos voltar a ter o contato presencial, reiniciar as atividades da sala de forma presencial. Esse estudo mudará de dia, continuará sendo via digital. No entanto, acontecerá em outros dias, porque às quartas-feiras às 19h30 e os domingos às 8h30 são os dias em que acontece o estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo da mediunidade, além do estudo aprofundado da doutrina espírita, de forma presencial na Sala Chico. Então, assim que essas atividades forem retomadas, esse estudo ele só mudará de dia, o formato continuará o mesmo. Então a gente está na expectativa de que em breve todo esse problema seja contornado, a gente tenha segurança para estar em contato com o outro de forma mais próxima, porque o contato espiritual, com as nossas energias, elas continuam sempre presentes e sendo trocadas com a mesma faixa vibratória, com a mesma intensidade. Então estamos reunidos, ainda que virtualmente, na torcida e na expectativa para que a ciência continue avançando e nos deixe seguros em breve dessa doença que tem prejudicado a tantas pessoas. Vamos iniciar a noite com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudo para aprendizado. Que possamos, Senhor, resgatar as ferramentas que nos deste e assim seguirmos em direção ao nosso aprimoramento. Pedimos, Senhor, pelo bem de todos aqueles que estão trabalhando para contornar os problemas oriundos dessa doença, que ilumine os governantes, que eles tenham bom senso, que tenham caridade e amor ao próximo na tomada de suas decisões, ilumine as mentes dos cientistas que estão trabalhando pela busca da cura, pela busca da vacina, e que cada um que deterá a propriedade da vacina tenha consciência de liberá-la para todos o quanto antes, para que toda a humanidade possa usufruir dos seus benefícios. Porque sabemos, Senhor, que nada nos é dado gratuitamente. Assim, todas as curas das doenças, bem como as dificuldades que passamos, são as ferramentas de nossa melhoria, que elas possam vir, Senhor, no momento oportuno para nosso aprendizado. Pedimos também, Senhor, a proteção, a orientação para todas aquelas pessoas que nós amamos e que estão em nossa tela mental no momento. Que Tu possas, junto com a espiritualidade amiga, protegê-los e guardá-los de todo o mal. Assim seja. Bem, alguns dias atrás a gente vem falando sobre a forma que a gente está desenvolvendo esse estudo e eu vou tornar a repetir essa estrutura de apresentação que a gente trabalha, que na verdade é uma estrutura de estudo para reforçar a forma que a gente está trabalhando e a forma que a gente sistematiza as informações para que eu possa compreender melhor e assim uma maneira que eu utilizo para estudar e compartilho com vocês para que de repente, de alguma maneira, possa complementar a forma que cada um estuda, porque a gente tem que lembrar
a importância do estudo individual. A obra digital está disponibilizada no nosso grupo do WhatsApp, no grupo dos membros da sala Chico, bem como aquele que tiver interesse, é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo YouTube que a gente pode estar enviando a versão digital dessa obra. Então, principalmente, a gente, em toda a leitura que a gente faz, a gente retoma aqueles 4 tópicos principais, né? Toda obra, todo capítulo, ele vai ter um tema. O autor tem um objetivo ao tratar esse tema, ele tem os argumentos para trabalhar com esse tema, isso num texto argumentativo, e tem as considerações a respeito desse tema, que podem ser as conclusões ou simplesmente considerações, que ele pode não chegar a conclusão absoluta nenhuma, mas pode ter coisas a considerar. Então, desses 4 tópicos, vai ser a forma que nós estaremos desenvolvendo esse trabalho daqui para frente, né? E o que trata o capítulo 5, a alma e os diferentes estados do sono? Esse título é meio que autoexplicativo sobre o tema, porque ele vai falar sobre a alma e os diferentes estados do sono, mas se aprofundando dentro desse assunto, ao falar sobre o desprendimento, ainda que temporário, como forma, o desprendimento do corpo físico, né? Como forma do espírito ter as suas percepções mais claras e de ampliar a capacidade do indivíduo. Então ele diz, né, Leon Denis apresenta no decorrer desse capítulo a forma pela qual o nosso espírito, nós temos as nossas capacidades amplificadas no momento de desprendimento do corpo físico, né? E a gente se liberta. E ele vai explicar como tudo isso acontece e o porquê que isso acontece. Então é sobre isso que trata esse capítulo. A forma ou as formas pelas quais acontecem esses diferentes estados do sono, o que isso representa, esses diferentes estados do sono em relação à nossa alma, né? E pensando sempre na nossa relação ainda quanto encarnados. Para esse capítulo, a gente deve lembrar dos capítulos anteriores que falam sobre os níveis de consciência, que existem 3 níveis de consciência, de acordo com Leon Denis, né? Aquele nível que é esse que nós estamos nesse momento, onde nós temos a consciência desperta, né? A consciência do momento que nós vivemos e das lembranças que nós estamos construindo nessa encarnação. Temos um segundo estágio de consciência, que é o estágio de consciência que está relacionado ao sono, ao sonambulismo, onde ele deu vários exemplos desses estágios de consciência indicados por pesquisadores da época. E o terceiro estágio, que ele diz que é o estágio pleno, que é o momento de consciência plena, no qual a gente só alcança, né, quando a gente desencarna. Que nesse momento a gente se apropria de todas das nossas lembranças anteriores, das existências anteriores, e esse conhecimento ele se acumula dentro dessa consciência plena. Então é importante a gente fazer essa revisãozinha rápida, porque para a gente compreender um pouquinho melhor o desenvolvimento desse capítulo. E quais são, nesses sentidos, né, nesse sentido da emancipação da alma, dos diferentes estágios do sono, quais são os temas que Leon Denis, né, quais são os argumentos que Leon Denis ele trabalha conosco nesse capítulo? São 4. Né? Ele trabalha com a gente a existência de diferentes propriedades do sono, que ele vai fazer uma diferença entre o sono ordinário e o sono terapêutico, e se aprofunda dentro desse assunto. Ele vai diferenciar sono e sonho. Vai também nos falar sobre uma consciência superior e uma consciência normal, além da memória normal e da memória profunda. Esse item 3 e esse item 4, eles estão diretamente relacionados. A gente poderia considerar o item 4 como 3.1, porque eles se complementam. Quando a gente está falando dessa consciência e dessa memória, eles são assuntos complementares. E ele vai inicialmente nos definir
O que é o sono, né? Bem na primeira página do capítulo, no segundo parágrafo, Leon Denis vai nos apresentar a seguinte definição de sono. É simplesmente a alma que se desprende e que sai do corpo. Disse que o sono é irmão da morte. E estas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne, no estado da vigília, a alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária, ao mesmo tempo e que o uso dos seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa e definitiva. Então ele afirma, né, nesse parágrafo, nesse trecho do parágrafo, que o sono ele é um momento de desprendimento da alma do corpo. Esse desprendimento é um desprendimento temporário, porque o desprendimento definitivo ele só acontece no momento do desencarne, mas ainda assim, quase que o talher de gás, mas ainda assim, nesse momento de desprendimento temporário, o espírito ele se mantém ligado ao corpo por um pequeno fio. Vou botar uma imagem aqui do lado só pra gente ilustrar esse momento de desprendimento, pra gente tentar visualizar um pouco melhor, porque às vezes isso fica um pouco confuso. Mas nesse estágio, né, do sono, quando a gente alcança o sono e esse desprendimento da alma, a alma ainda se mantém algum tipo de ligação com o espírito, porque no momento que essa ligação se encerra a vida do corpo físico. Vamos lembrar lá de quando nós estávamos estudando o processo de desencarnação, para a gente lembrar que os diversos pontos de ligação do corpo e do espírito, eles vão sendo paulatinamente desprendidos até ocorrer finalmente o desprendimento total e assim acontecer o desencarne. Então a gente tem que pensar sempre nessa questão. E a gente tem que lembrar também da questão do Livro dos Espíritos, da questão 402 do Livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre a questão específica sobre a emancipação da alma, Allan Kardec também diferencia sono e sonho, e ele afirma, Allan Kardec afirma no Livro dos Espíritos, que o sono liberta temporariamente a alma do corpo. Então esse momento do sono é um momento de libertação temporária. E a gente vai ver na obra de Leon Denis o quanto que mais longe, mais distante vai o espírito, mais vagas vão ser as lembranças. Mas nesse sentido, ele já está diferenciando o sono do sonho. O que é o sono? É justamente esse momento de libertação que nós falamos anteriormente. Já o sonho é considerado como um efeito do sono. Então, o sonho vai ser a lembrança daquilo que o espírito vivenciou, mas não necessariamente uma lembrança fidedigna, né? Exatamente, porque às vezes a gente tem uns sonhos que a gente não compreende muito bem e não faz muito sentido, a gente acha que é fruto de nossa imaginação. O que Leon Denis coloca pra gente, assim como está no Livro dos Espíritos, a gente percebe que não é uma questão do sonho não fazer sentido, é que o nosso espírito, ele alcança esferas que nós não estamos acostumados, e como o nosso corpo, isso é uma outra questão importante, além da questão da direção que o nosso espírito alcança, a gente tem uma limitação física que o corpo físico oferece e que dificulta muitas vezes a compreensão daquilo que é vivido na espiritualidade. Então, às vezes, esses sonhos que são um pouco confusos, eles são lembranças e adaptações que nós precisamos fazer daquilo que nós vivemos no mundo espiritual. Então, às vezes, nós não estamos preparados para compreender determinados tipos de assunto, bem como, às vezes, o corpo físico ele não se adapta àquela experiência vivida, então ele não tem as ferramentas necessárias para traduzir de forma adequada o que nós vivemos nesse momento de desprendimento. Então, por isso que ele afirma, Leon Denis afirma, e a gente vê isso também no Livro dos Espíritos, que em alguns momentos a gente não consegue compreender o significado dos sonhos justamente por essas limitações que a gente acabou de colocar.
Além disso, a gente estava falando sobre as propriedades do sono, né? Existem 2 tipos de propriedades do sono que Leon Denis apresenta. A primeira delas, que é de base científica, que ele indica logo também no comecinho do capítulo, que ainda naquela época não havia sido tão estudada, hoje já tem mais estudos mais profundos sobre o tema, é a questão da ação terapêutica do sono, quando que a gente precisa do sono para recuperar as forças do corpo físico. Então, nesse momento, no momento de sono, é o momento em que, fisicamente, nós vamos recuperar as nossas forças físicas. Então, uma pessoa, um indivíduo que não dorme, que está em constante estado de vigília, ele vai ficando cansado, e quanto mais esse estado de vigília dura, maiores dificuldades atravessa essa pessoa, porque vai dificultar a concentração, a memória, originando diversos outros transtornos físicos. Então, o sono, assim como a alimentação, é fundamental para o nosso corpo físico. O nosso espírito ele já não descansa, como a gente falou. No momento do sono, é um momento de libertação para esse espírito. Além desse poder, dessa propriedade restauradora, no momento do sono, eu vou ler um trechinho aqui do que Leon Denis coloca pra gente. Ele fala sobre o poder de coordenação e centralização sobre o organismo material, podendo provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade de raciocínio e de memória. Nesse sono, que ele vai chamar o sono restaurador, esse sono que a gente precisa diariamente, de sono ordinário, diferenciando desse sono de ação terapêutica, que ele é induzido algumas vezes pelo sonambulismo, ou então nesse sono, no estágio do sono, em que a nossa alma está liberta, ele vai estar dizendo que nossas capacidades eles vão estar amplificadas, porque como nós falamos anteriormente, o corpo físico ele limita o espírito. Então nós vamos ter percepções e capacidades diferentes daquelas que nós temos quando nós estamos no estado de vigília, quando nós estamos acordados. Então existe essa diferença do que nós podemos fazer quanto espíritos no estado de vigília e no estado de sono, seja ele o sono normal, né? Seja ele um sono induzido através de hipnose ou sonambulismo. Então essa nossa capacidade ela é amplificada, tanto relacionadas a raciocínio quanto à memória, porque às vezes nós, libertos do corpo físico, nós conseguimos lembrar de coisas que nós não lembramos anteriormente, conseguimos fazer coisas que nós não conseguiríamos anteriormente. Leon Denis cita, inclusive, vários exemplos de pessoas ilustres que conseguem, durante o sono, resolver diversos problemas que não estavam conseguindo no estado de vigília. Soluções de problemas que foram encontrados durante o sono, que não haviam sido encontrados no estado de vigília, justamente pela capacidade do espírito em expandir os seus horizontes, ter o seu raciocínio modificado, porque amplificado, e a sua capacidade de memória também amplificada e recuperada. Então, assim, a gente perceber, às vezes isso parece um pouco confuso, né? Mas nós entendermos que a nossa alma, durante o sono, ela tem a sua capacidade multiplicada, porque ela está liberta do corpo físico, que pode dificultar a potencialidade de cada alma. Então, a gente lembrando desse duplo aspecto do sono. E nesse estágio desse sono, a gente tem a ação também, que pode ser encontrada, da dupla vista, né? Que é um fenômeno espírita muito conhecido, em que o corpo está em determinado lugar e o nosso espírito está em outro. Mesmo assim, a gente o mesmo indivíduo, ele está ocupando áreas diferentes, mas ainda assim interligados, né? Então esse fenômeno, Leon Denis aponta pra gente, permite durante o sono, eu vou ler esse trechinho aqui novamente, a dupla vista permite durante o sono a alma seguir
as suas necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano e regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe as forças tiradas do mundo cósmico, ou quando está acabado esse movimento reparador, continuar o curso da vida superior, pairar sobre a natureza, exercer as suas faculdades de visão à distância e penetração das coisas. Ele quer dizer que o nosso espírito ele vai estar livre, o nosso corpo vai estar repousando no lugar que for, na nossa cama, ou se for um sono induzido através da hipnose, sonambulismo, o nosso corpo físico vai estar presente aqui nesse mundo físico que nós conhecemos, e o nosso espírito ele vai estar nessa dupla vista, fazendo as atividades que ele precisa fazer, seja de referentes à sua própria regeneração ou até outras atividades que ele tem necessidade de fazer. Então, dessa forma, continua Leon Denis, efetua-se um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. Os vestígios desses trabalhos encontram-se nos sonhos. Então, ele vem dizendo que esse trabalho de emancipação da alma, né, que a gente vê esse aprofundamento de estágios da nossa alma, ele vai permitir, é um dos momentos que nos é permitido a nossa amplificação, a nossa melhoria quanto sujeito. Vamos tornar a mencionar o que nós havíamos conversado anteriormente sobre a importância da oração antes de dormir. Pedir sempre a orientação dos bons espíritos, que nós lembremos todas as noites de fazer uma prece pelos bons espíritos que nos guiem, nos oriente, cada um de acordo com as suas necessidades, fazendo seus pedidos de acordo com o que precisa naquele momento, mas sempre lembrando dessa oração, porque nós sabemos que esse momento do sono continua sendo um momento de preparo, de melhoria, de recuperação, de restabelecimento, onde nossas grandes potencialidades elas estão desenvolvidas. Minha mãe fez muitos anos atrás um curso de parapsicologia em que se falava sobre a importância de, em determinado estágio do sono, você conversar com a pessoa que você estava querendo ajudar. Conversar com aquela pessoa, fazer afirmações positivas para aquela pessoa, porque nesse momento o espírito está liberto, com sua capacidade cognitiva amplificada, e é um momento de auxílio muito grande para cada um. Então, assim, nosso espírito estando em boas companhias no mundo espiritual, nós também vamos estar recebendo esse benefício. Então, a gente entender que esse estágio de libertação temporária que nosso espírito sofre, ele é diário, ele pode acontecer em diversos momentos, e nós podemos melhorar esse processo de acordo com as nossas atividades. Por isso que é importante a gente compreender que ele existe. Para finalizar essa parte dos argumentos, vamos trabalhar os dois últimos, que é a existência de uma consciência superior e uma consciência normal, e a existência de uma memória superior e de uma memória profunda. Vamos falar primeiro sobre a questão da memória superior, da memória profunda e da memória normal. A memória normal é essa que nós temos no dia a dia, é essa desse conhecimento que nós estamos adquirindo nessa existência, na existência atual. E a memória profunda, ela está relacionada, como diz Leon Denis, a toda a história do ser, desde a sua origem até a sua existência atual. Então ela vai percorrer toda essa existência. Nós devemos lembrar, né, de estudos anteriores, que como espíritos eternos, existem momentos em que o esquecimento do nosso passado é importante para cada uma das encarnações que nós atravessamos, mas como espíritos eternos nós trazemos esse conhecimento acumulado e que de alguma maneira ele pode vir à tona, a gente pode fazer uso desse conhecimento anterior, porque as nossas experiências estão presentes, mesmo que a gente ainda não tenha a consciência. Daí a importância da gente de estar associada essa questão da memória à consciência. A memória ela está presente ali, e a consciência é a tomada dessa memória ou dessas ações, é uma tomada
direcionada disso, né? Quando a gente definiu a questão da consciência, a gente falou um pouco sobre essa questão do significado dessa consciência. Então, quando a gente fala dessa memória normal, a gente está falando da memória do tempo presente, e da memória profunda é a memória que conta toda a história do nosso ser, né? Desde a nossa origem até o momento atual. E quando a gente está falando sobre essa consciência superior e a consciência normal, a gente fala de consciências que podem se comunicar através dos sonhos, onde as informações, as memórias colhidas e construídas nos diversos estágios podem estar se comunicando através do sonho. O sonho acaba sendo um veículo de comunicação entre esses estágios da nossa consciência. É muito importante a gente lembrar do capítulo anterior, em que nós falamos sobre esses estágios da consciência. Leon Denis, na página 59, ele coloca pra gente a seguinte afirmação: às vezes sentimos caramba, quase que não sai. Às vezes sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas entrevistas sem nenhuma lembrança determinada. Essa espécie de intuição resultante das percepções registradas na consciência profunda, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo e influencia os nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se nitidamente nos sonhos. Então aqui ele está ilustrando aquilo que nós falamos anteriormente. Esse trecho, ele está ilustrando aquilo que a gente falou anteriormente sobre esses estágios do sono e como que essa consciência superior e a consciência normal, elas podem se comunicar através do sonho ou através dessas atitudes que nós também já falamos, que às vezes a gente não consegue explicar, porque de repente a gente consegue resolver um problema que a gente não teria consciência que tínhamos essa capacidade para resolver, e simplesmente a gente consegue resolver esse problema. É essa comunicação entre as nossas consciências, ela acontecendo, que pode ser dessa maneira ou através dos sonhos. Então, Leon Denis, nesse capítulo, a alma e os diferentes estágios do sono, ele vai nos apresentar como que as percepções da alma, elas têm 3 espécies, né? Ela fala sobre essa visão à distância, essa capacidade do indivíduo perceber aquilo que com a alma desprendida temporariamente do corpo, ele vai perceber à distância aquilo que está acontecendo. A clarividência, que em algumas oportunidades é dada ao indivíduo a oportunidade de prever o futuro, de prever acontecimentos. E o Leon Denis, ele apresenta diversos fatos descritos por cientistas na época de pessoas que tiveram essa clarividência, não só em relação à percepção do futuro, mas de eventos que aconteceram e que foram elucidados através dessa ação, dessa clarividência. Pessoas que não se conheciam e que indicaram a existência de provas de crimes, enfim, ele cita diversos exemplos. No livro eu não vou entrar em pormenores agora, mas no capítulo ele apresenta diversos exemplos sobre isso. E por fim, a lucidez, que é mais uma vez, essa tomada de consciência. Então esse capítulo do livro de Leon Denis, A Alma e os Diferentes Estágios do Sono, ele vem mais uma vez completando os capítulos anteriores, nos informando sobre essa nossa capacidade que nós temos, que é tão pouco compreendida por nós, indivíduos encarnados, mas que se expande, que nosso espírito ele tem potenciais que nós não conseguimos imaginar. E quando eu penso nessas potencialidades da alma, né, que eu acho que resume um pouco esse capítulo, como que a nossa alma se potencializa e o quanto ela pode se potencializar se nós soubermos utilizar essas ferramentas de maneira adequada, me lembra um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon,
E eu vou compartilhar com vocês pra gente encerrar, pra gente fazer essa reflexão para encerramento, pra gente não se alongar ainda mais. No capítulo 16, item 9, né, do Se Pode Servir a Deus é Mamon, fala sobre a verdadeira propriedade. E é bem no comecinho desse item. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real de suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. No Evangelho, segundo o Espiritismo, esse foi o tema do nosso culto do Evangelho do Lar ontem à noite. E quando eu, lendo esse trecho, logo me veio à memória esse capítulo que nós estamos estudando do livro de Leon Denis, porque tem tudo a ver com o tema. Ele está dizendo o seguinte, se complementando, no Evangelho ele está dizendo que o que nós levamos desse mundo, tá aqui, são esses 3 itens: a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Toda a riqueza que nós acumulamos, ela vai ficar para trás. Nós devemos sair desta vida, desta encarnação, tão ricos nessas 3 qualidades do que nós entramos nessa encarnação. Que nós consigamos aproveitar todos os momentos da nossa existência, seja nos nossos momentos de vigília, seja nos nossos momentos de sono, que nosso espírito seja sempre conduzido e direcionado para o desenvolvimento dessas 3 qualidades: do conhecimento, as qualidades morais e da nossa inteligência, porque são essas as ferramentas que nós vamos estar utilizando na nossa vida espiritual. A gente aguarda vocês até breve para os comentários, para as sugestões. Vamos estar juntinhos agora para o debate na sala. Caso queiram deixar comentários no Facebook, no YouTube, nós vamos respondendo na medida que forem colocadas os questionamentos. Vai ser um prazer para toda a Sala Chico estar compartilhando com vocês esse momento.